Olá, este é o Quiziz, uma plataforma de questionários online, questionários e apresentações digitais. Eu tenho aqui algumas estruturas já montadas, já criadas. Se tu quiseres navegar pela linha de tempo, pelos capítulos do YouTube, podes fazê-lo. Vê na descrição se quiseres ver os capítulos com um bocadinho mais de detalhe. Vou utilizar agora este quiz. Existem dois modos. Nós podemos atribuir o questionário como trabalho assíncrono ou então como interação direta, interação sincronizada. Então temos primeiro o modo clássico, onde cada aluno irá progredindo ao seu ritmo e nós vamos vendo os resultados, ou então somos nós que impomos o ritmo e todos irão andar, caminhar em simultâneo. Agora, poderás ter estas opções avançadas, ocultas ou visíveis. Seja como for, o que é que são? Nós temos aqui a possibilidade de definir ou de deixar o Quiziz definir o nome de cada um dos participantes com esta opção ativa. Se nós confiarmos nos nossos participantes, então deixamos aberto e eles próprios definem os seus nomes. Mais em baixo podemos ativar ou desativar a contagem, o cronómetro, para que seja indicada uma resposta às várias questões. Se nós ativarmos, os participantes conseguem pontos extra se forem mais rápidos. Também podemos ir mostrando um quadro com as várias posições após as questões. Também podemos baralhar e tornar aleatórias a ordem das respostas. Também podemos deixar ativo uma música enquanto a apresentação decorre. Vou fazer então Continue e vamos começar a apresentação. Se nós estivéssemos numa sala de aula ou numa apresentação online, então aquilo que nós podíamos fazer era expandir para full screen, para que este texto, estas instruções, estes conteúdos, fiquem bem visíveis. Neste caso, não vou fazer isso. Vou colocar um pouco mais pequeno, porque vou ter os meus alunos, os meus participantes, aqui bem perto, neste ecrã, para nós vermos neste vídeo. Seja como for, numa apresentação a sério, seria melhor utilizar esta opção de full screen. Então os participantes poderão entrar de várias formas. Poderão introduzir este endereço no navegador e depois este código. E o meu primeiro participante irá agir dessa forma. Irá escrever aquele endereço e depois o código. Portanto, este participante irá utilizar um telemóvel. Este será o nome dele, que eu deixei definir, que ele já participou anteriormente e agora faz Start. Eu, enquanto dinamizador, já vejo que esse participante entrou, poderia removê-lo, poderia ocultá-lo, vou deixar como está, e também poderia terminar a sessão. Também posso aqui desligar o som dos efeitos. É isso que vou fazer, vou desligar o som. Um outro participante vai participar no seu computador, mas com uma janela em modo anónimo. E este participante vai utilizar outros recursos para entrar nesta plataforma. Eu vou copiar este link, mas podia ser partilhado por uma outra plataforma, um outro LMS, um outro sistema de gestão de aprendizagens. Então este participante vai aceder pelo link e por este link o código já não vai ser necessário. Então vai ser o Miguel que vai começar. Então já tenho os meus dois participantes e eu já posso começar. Este participante vai ficar aqui assim e agora vou buscar o ecrã do dinamizador, que pode agora finalmente fazer Start. Então, eles têm um bocadinho para se preparar, os participantes. Eu tenho aqui em baixo uma barra que permite ter várias informações. Tenho 6 diapositivos, tenho 2 participantes, tenho hipóteses, então aqui algumas configurações, hipóteses de avançar e de recuar. E este é o tempo que os meus participantes têm para responder. Neste caso, esta pergunta tem uma chave de respostas. São duas que eles têm que escolher e submeter. Portanto, este fará assim. Neste caso, este só fará uma. E faz submeter. Portanto, este participante acertou e este aqui não acertou. E vamos vendo também o leaderboard, ou seja, o resultado com as várias posições. E também um resumo das perguntas que vão sendo respondidas. Posso ver aqui a questão, posso ver os participantes, mas aquilo que eu quero é mesmo continuar para a próxima questão. Neste caso, não há respostas corretas nem incorretas, trata-se apenas de uma sondagem. Então os participantes aqui também têm tempo para responder. Esta é uma pergunta com uma imagem, uma hipótese como uma imagem. Então, este será o resultado desta sondagem. Podemos voltar à questão, outra vez. Como aqui não há resposta correta nem incorreta,
não haverá pontuação. Aqui existe 1 minuto para responder. Os alunos, os participantes, terão que escrever aqui a resposta. Aqui vai escrever Maria e o Miguel irá escrever Lulu. Vamos avançando. Aqui os participantes têm que escrever um texto. Porque nesta questão, aquilo que se espera é que se apresentem frases ou até palavras, neste caso seriam dúvidas. E como se vê, neste caso, sempre que um aluno, um participante, submete o seu texto, o texto aparece no ecrã. Avançando. Neste caso, os alunos têm que desenhar o símbolo do e-mail, têm que fazer um desenho. Então, o símbolo do e-mail será algo semelhante a isto. Então, este vai enviar. E agora é a vez deste. Atenção, que os alunos têm acesso aqui a uma série de ferramentas que podem utilizar. E agora podemos ver com um grande destaque as respostas dos vários participantes. E neste caso podemos ver aqui as respostas de todos os participantes, todas as respostas combinadas. Vamos avançando. Nestas últimas perguntas não há respostas corretas, portanto, a única resposta correta foi mesmo a primeira que nós vimos inicialmente. Portanto, o primeiro desenho tinha um fundo branco. Este desenho já foi feito sobre uma imagem. Portanto, esta foi a última questão. Vamos terminar o quiz. Então, o participante vê a sua pontuação, vê que atingiu 100%, e deste lado também temos acesso a uma série de informações, inclusivamente o envio dos resultados para os encarregados de educação. Colocaríamos aqui o e-mail de cada um dos encarregados de educação, aqui o texto da mensagem e depois faríamos enviar. Agora poderíamos voltar ao início, à plataforma, dinamizar novamente a atividade, rever as questões, mas temos aqui a taxa de sucesso do grupo, a pergunta mais complicada, a pergunta onde os participantes demoraram mais a responder e aqui em baixo um pequeno resumo daquilo que se passou nas várias perguntas. Se quisesses, podias descarregar os resultados. O fecheiro iria chegar no formato de uma folha de cálculo de Excel, onde teríamos acesso a todas as respostas que os alunos entregaram. Os alunos estão nesta coluna. Então tudo começa aqui, em quiziz.com. Se já tiveres uma conta, entras por aqui. Caso não tenhas, vem por aqui, Sign Up. Podes utilizar a conta Google ou a conta Microsoft. No meu caso, vou utilizar o tradicional e-mail. Caso queiras receber informações periódicas, ativa esta opção. Neste caso, eu não preciso, vou fazer Next. Eu vou utilizar o Quiziz com fins educativos e eu sou um professor. Coloco aqui alguns dados pessoais e avançamos. Agora repara, tens aqui um campo de pesquisa, onde tu podes procurar já quizzes e apresentações previamente construídas. Podes escolher algumas categorias e ver que conteúdos já existem, que recursos já existem que tu possas então utilizar. Ou então, deste lado, do lado esquerdo, podes criar um quiz ou então uma apresentação associada a um quiz ou não. Podes também explorar, voltando ao início, a tua biblioteca, ou seja, os teus recursos, relatórios, turmas, configurações ou definições da tua conta e mais alguns itens. Então voltamos ao Explore. Volto aqui à área das ciências. Caso eu queira ver, este recurso tem 11 questões e estou a ver aqui também as questões desse recurso. Posso chegar aqui e utilizar este quiz para uma apresentação síncrona ou então atribuir este quiz como se fosse um trabalho em diferido, para ser realizado noutra altura. Também posso pré-visualizar o recurso. Então vamos abrir este recurso, posso indicar que gosto, posso guardar os meus recursos, partilhar ou então copiar e editar. Caso queiras, aqui em baixo estão dispostos os vários diapositivos, são apresentados os vários conteúdos desta apresentação.
Então, posso guardar nos meus recursos e vou criar uma nova coleção que vai ficar associada à minha biblioteca. Então, crio uma pasta com o nome Ciências e faço Done. Se eu vier à biblioteca, vejo que tenho aqui uma pasta, uma coleção Ciências, onde eu tenho a tal lição. Voltando à minha biblioteca, posso criar uma outra coleção com o nome, por exemplo, de TIC. No seu interior ainda não tem nenhuma apresentação. Posso então criar um novo quiz. Então vamos por aqui e fazemos novo quiz. Vou atribuir este nome e agora seleciono as áreas que estão relacionadas com este quiz, esta apresentação. E agora repara, cá em cima tens a hipótese de alterar estas definições que acabamos de criar. Deste lado, poderás também aceder à mesma área de definições. Convém também que o teu quiz tenha uma imagem. Neste caso, vou atribuir aqui esta imagem ao meu quiz. Esta é uma imagem que eu tinha no meu computador. No entanto, poderia ter utilizado a pesquisa do Google para encontrar uma imagem adequada. E já agora que estou neste painel, posso indicar qual é que é o idioma do meu quiz. E também o público-alvo. E ainda a visibilidade, se é público, onde existe a possibilidade também de reutilizarem este meu recurso, ou se é só privado. Deste lado, em baixo, vais vendo aquilo que falta no teu quiz, para ter um quiz de qualidade, isto segundo os critérios da própria plataforma. Podia ir buscar aqui algum recurso previamente existente ou previamente criado na livraria, na biblioteca do Quizzes, desta plataforma. No entanto, vou criar as minhas questões. Vou começar por uma questão de escolha múltipla. Então, vou começar por buscar aqui uma imagem. E associado a esta imagem, vou colocar aqui uma pequena questão. Aqui em baixo, tenho então a possibilidade de indicar as respostas. Posso eliminar aquelas opções que eu não irei precisar. Preciso no mínimo de duas, já não consigo eliminar mais. Posso também associar imagens. Posso ainda também adicionar equações. Agora, se reparares, aqui em cima tens uma barra para formatação de texto. Poderás alterar a cor do texto, a formatação itálico, sublinhado, rasurado, sobrelevado, hiperligação ou então outra vez o editor de equações. Aqui em cima podes também alterar o tipo de questão que estás agora a trabalhar. Podes também ainda adicionar uma explicação que aparece depois da resposta. Aliás, depois desta pergunta. Para adicionar mais opções que eu removi há pouco, bastará carregar aqui e as opções voltam. Bom, ainda posso adicionar mais opções, no máximo 5. Neste caso, existem duas respostas corretas. Portanto, será esta e também esta aqui. Só que eu não consigo ativar as duas. Ora ativo uma, ora ativo a outra. Então posso ativar esta opção e agora já permite escolher então duas opções. Posso definir também aqui o tempo de resposta. Portanto, 30 segundos parece-me bem. Deixa ficar. Os tópicos. Para criar os vários tópicos, precisas de escrever e depois carregar na tecla Enter. Mas com estes tópicos conseguimos perceber depois, mais tarde, nos relatórios, onde é que os alunos conseguem ter maior sucesso ou menor sucesso. Assim que estiver tudo ok, fazes save. E esta pergunta, a questão número 1, fica pronta. Para além deste tipo de questões, podemos também adicionar uma sondagem. Agora aqui em baixo, podemos então indicar não uma resposta correta, mas apenas uma possibilidade de resposta. E já agora preciso de mais um. Neste ponto, os utilizadores apenas podem escolher uma das opções. Então vou aumentar essa possibilidade. Agora, os utilizadores podem escolher todas as opções ou apenas uma. E terão apenas 30 segundos. Aqui seria interessante nós adicionarmos algumas imagens. Só que com a inserção de imagens vou perder o texto. Ok, tudo bem. Vou mudar para imagem.
Se quiseres, podes formatar o texto que está no interior das respostas. Vou aplicar um itálico. Entretanto, reparei que o meu smartwatch desapareceu, foi substituído por esta opção. Então vou colocar aqui, smartwatch. Temos esta opção, uma opção para introduzir um termo correto. Portanto, tenho esta questão, que não tem nada a ver já com informática, nem com TIC, e vou colocar aqui a resposta correta. Tem que ser exatamente Maria. Podíamos atribuir uma pergunta alternativa, porque imagina que escrevem Maria com M minúsculo. Então também vou aceitar esta hipótese. Se quisesses, tinhas aqui outras regras. Contém a palavra, ou então é um número exato. Por exemplo, assim. Desde que contenha a palavra Maria, já fico contente. Se o meu aluno responder Ana Maria, então Maria estará incluído. Temos também esta opção, que vou já mostrar, e esta opção permite uma resposta aberta. Portanto, espera-se que os participantes apresentem frases, ou então mais do que uma palavra, convém ter mais tempo que o habitual. Também tem a hipótese de desenhar, ou desenho num espaço em branco, e aqui nós próprios podemos experimentar as várias ferramentas. Ou então criamos uma pergunta tendo uma imagem como base. Portanto, neste caso, os alunos deveriam assinalar este URL, com uma seta, com um sublinhado, etc. E finalmente temos a hipótese de adicionar slides de uma apresentação. Mas se o fizermos, mudamos o tipo de estrutura. Portanto, deixamos de ter um quiz para termos uma apresentação. Para já, vou deixar assim. E vou alterar o nome para quiz básico. Para depois não confundir com a apresentação que vai utilizar este quiz. Volto ao início. Então já tenho aqui o meu quiz básico. Vou colocá-lo dentro de TIC. Então aqui faço Save. Escolho esta pasta. E agora neste botão. Agora vou criar uma apresentação. Uma nova lição. Então vai estar relacionado com computadores. Agora escolho o tema, ou seja, a aparência da minha apresentação. Poderá ser o tema normal, convencional, ou então um outro qualquer, claro. Aqui em baixo poderás utilizar temas com algum tipo de movimento. Mas cuidado com o movimento, que pode ser um bocadinho distrator. Tudo dependerá do tipo de alunos ou do tipo de conteúdos que irás trabalhar. Então agora deste lado, novamente, temos a hipótese de mudar o nome da apresentação aqui em cima. Aqui de lá temos um painel seletor de várias ferramentas. Neste caso, vemos os vários diapositivos da apresentação. Aliás, apenas um diapositivo. Temos uma ferramenta de texto, de formatação de texto, inserção de multimédia, inserção de formas e também inserção de tabelas. Vamos recebendo estas dicas quando nós temos uma conta nova. Aquilo que me faz falta, neste caso, é alinhar o texto ao centro. E nós temos aqui, então, a ferramenta de alinhamento, ou as opções de alinhamento. Quando tu estiveres a trabalhar com texto, surge então aqui a hipótese de mudar a fonte, o tipo de letra, mudar o tamanho, a cor do texto, a formatação básica, a hiperligação, a utilização de símbolos, o alinhamento que já vimos, a introdução de uma lista numerada ou então uma lista não numerada. Também depois podemos ordenar os objetos, caso tenhamos vários objetos, imagens, formas, caixas de texto, etc. Esta aqui é uma caixa de texto. Posso pegar e rodar, redimensionar, duplicar, mover e também eliminar. Caso necessite, posso voltar atrás até o ponto inicial, ou então um pouco mais à frente, aqui. Agora vou adicionar um novo diapositivo, podia importar de uma outra apresentação que eu já tivesse. Portanto, importava do meu Google Drive, importava de um ficheiro PDF, ou então podia tentar importar também do PowerPoint.
Vou utilizar esta conta para importar uma apresentação da minha conta Google. Portanto, vou aqui ativar as autorizações e vamos continuar. E neste caso vou importar esta apresentação. É uma apresentação com 2 diapositivos e vou utilizar os 2 diapositivos. Então faço Import e tenho aqui os 2 diapositivos importados. Mas neste caso não me dá jeito nenhum ter estes 2 diapositivos. Então vou apagar este e também vou apagar este. Agora vou introduzir um novo diapositivo. Tenho a hipótese de ter um diapositivo título, que é este aqui, um diapositivo em branco, que é um bom separador, então um bom diapositivo para eu introduzir algumas formas. Posso introduzir um diapositivo do tipo de texto e tem aqui alguns pré-formatados. Posso agora escolher este, por exemplo, e poderia selecionar este texto e substituí-lo por um novo título. Claro que este texto aqui em baixo também se pode substituir e alterar por completo. Posso ter um diapositivo com texto e imagem. A imagem posso substituí-la e posso então pesquisar aqui uma nova imagem. E depois inserir. Claro, podia enviar uma imagem do meu computador. Infelizmente, a imagem fica muito esticada, perdendo a proporcionalidade. E também a hipótese de colocar uma página com um endereço, com um website. Ou seja, o ideal será visitar o site e copiar a ligação para este campo. E assim podemos mostrar um site ao nosso público, à nossa audiência. Então, no multimédia, podemos adicionar uma imagem do nosso computador, ou pesquisando na internet. Só ainda não vimos uma tabela. Então podemos adicionar linhas, por exemplo, 3 linhas e 2 colunas. Aqui temos uma pré-visualização. Podemos fazer Insert e se tiveres uma tabela no teu computador e selecionar estes 3 objetos com a tecla Shift, e como eu estava a indicar, se tiveres dados no teu computador para inserir nesta tabela, podes copiar e colar diretamente. Por exemplo, esta tabela aqui. Então seleciono, copio apenas estes dados com 2 colunas e 3 linhas e aqui neste local colo, Ctrl V. Então os meus dados são introduzidos. Claro que no final também existe a hipótese de introduzir tipos de questões. Se quiseres podemos então misturar a apresentação com um questionário, o que por vezes fará sentido, porque assim teremos uma introdução a um assunto e no final depois uma pequena interação, um pequeno exercício de reflexão e de verificação dos conhecimentos. Não esquecer de no final fazer save para guardar todas as alterações e sinalizar esta apresentação como pronta. Se quiseres também depois, ainda podes alterar os temas. Mesmo que tenhas a apresentação concluída, podes alterar o tema. E depois escolhes ou aplicas apenas a este diapositivo ou então a todos os diapositivos da tua apresentação. E agora sim, save. Vou buscar uma imagem para associar a esta apresentação e depois preencho as restantes definições. E agora sim, tenho a minha apresentação pronta. Entretanto, na biblioteca vejo que este meu quiz básico está em modo rascunho. Então, entramos, faço Finish Editing e cá em cima faço Save. Está tudo ok, portanto, Save. Este quiz está pronto a ser utilizado. Já não surge cá a tal opção. Já está desbloqueado. Agora, vou a esta apresentação, vou duplicar, vou alterar a designação porque eu quero misturá-la depois com o quiz. Faço Save. Vou fazer Add New Slide. Carrego aqui nesta opção, Teleport. Vou mostrar apenas da minha library, da minha biblioteca. E aqui tenho o meu quiz básico. Então seleciono o meu quiz básico e adiciono todas as minhas 6 questões. Fecho. E os meus slides ficaram aqui intercalados com a minha apresentação. Nós depois podemos, claro, reorganizar todos estes diapositivos. Neste caso, eu queria que a apresentação acontecesse primeiro,
e depois então viria o quiz. Seja como for, no final fazemos save. E agora sim, posso começar uma lição síncrona, ou uma interação sincronizada, ou então uma interação assíncrona. Então, depois daquela experiência, este quiz já tem aqui uma taxa de sucesso e já tem aqui também uma utilização. Podíamos atribuí-lo então como trabalho de casa ou trabalho assíncrono. Definíamos o prazo de resolução do mesmo, vamos dar aqui alguns dias, e podíamos aqui em baixo atribuir a uma turma. Para atribuir a uma turma, podíamos copiar o link ou então partilhar via, por exemplo, Classroom. Para isso temos que escolher a conta onde nós somos professores do Classroom, autorizar, permitir estas definições todas. Tem cuidado no Classroom não tem as informações pessoais dos alunos, como nomes completos, por exemplo, ou outros dados identificativos. E agora então escolhemos Classroom. Depois daquela autorização temos acesso à nossa turma ou às nossas turmas. Escolhemos a turma ou turmas e fazemos Next. Escolho novamente a minha turma, faço Next. Posso dar aqui o nome do trabalho e uma descrição, se bem que a descrição é opcional. Podíamos agendar para mais tarde, mas esta atividade vai começar já. E aqui indicamos a especificidade da nossa pontuação, da nossa classificação. Ou sem graduação, ou sem classificação, ou então uma destas escalas, uma outra escala, ou então a escala por omissão. Mas isso só será possível se nós tivermos a opção paga desta plataforma. Então, vou fazer save e já tenho aqui a indicação que de facto já foi associado ao Classroom. Portanto, a atividade termina neste dia. Se eu quisesse, se nós quisermos, podemos terminar imediatamente. Entretanto, no Classroom, nos trabalhos da turma, já apareceu o questionário do Quiziz. Mas neste caso eu estou a ver enquanto professor. Enquanto aluno, vejo assim. Vejo o questionário, posso fazer ver trabalho, tenho duas hiperligações para telemóvel ou tablet e também para computador. O aluno irá ter que selecionar uma conta para continuar para o Quiziz, então vai utilizar a sua conta, terá que permitir o acesso e depois de definir o seu nome, pode começar a atividade. Tem aqui informação sobre o deadline, portanto o prazo, e pode fazer Start Game. Infelizmente não está em português. Este será o sumário da atividade de um aluno. Neste caso, o aluno acertou nas questões todas. O aluno também vê imediatamente a sua pontuação surgir no Quiziz. A sua resposta ficará aqui disponível. No lado do professor, poderá vir aos trabalhos dos alunos e ver as respostas dos alunos. E neste caso, vê que este trabalho já foi classificado. Está aqui a classificação. Em notas, poderá ver também essa mesma pontuação. Nos relatórios, já na plataforma do Quiziz, o professor consegue ver ou consegue ter acesso a vários tipos de relatórios. Neste caso, houve já um aluno que acertou, que já cumpriu e por acaso acertou em todas as questões. Outros alunos ainda não realizaram as atividades. Aqui podemos ver então os participantes, aqui as questões, aqui uma visão geral e aqui os tópicos. Será possível também fazer o download deste relatório ou até imprimir. Mas o Quiziz também tem apresentações. E nós podemos misturar essas apresentações com quizzes, com questionários. Esta é uma dessas apresentações. Mas neste caso, esta apresentação não tem interação com os alunos. Mas para nós começarmos esta apresentação, vamos pelo menos convidar um participante. Então temos já aqui um participante pronto a participar. E agora sim, podemos começar. E a grande vantagem é nós termos uma apresentação sincronizada. Portanto, temos aqui, ou aliás, tínhamos um dispositivo do tipo título, com um pequeno texto. Aqui temos uma tabela e depois algumas formas. Este é um dispositivo importado de outra apresentação, do Google Drive, neste caso. Este dispositivo apresenta texto em colunas, com alguns títulos.
Este diapositivo tem uma imagem lateral. E este outro dispositivo apresenta um website incorporado que nós podemos utilizar e visitar. E aqui termina esta apresentação. Portanto, se tu reparaste, a apresentação estava sincronizada com o telemóvel, com os dispositivos dos participantes. Espero que tenha sido útil. Fica bem. Até breve.